Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, ó, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas ou Alexandre Dumas. Ele nasceu em 1802 na França. Ele era neto de um marquês e de uma ex-escrava, não se sabe ao certo, né? A família tinha muito dinheiro e ele pôde se dedicar desde o início à escrita de grandes obras. Ele é autor, além de O Conde de Monte Cristo, também de Os Três Mosqueteiros. Ao todo, são mais de 300 livros, entre peças de teatro e romances. Biógrafos que estudavam a vida e as obras de Alexandre Dumas disseram que ele tinha ou teve, no mínimo, uns 20 assistentes que ajudavam na escrita de seus romances. Um deles é bem famoso, até anotei o nome dele aqui, é Auguste Maquet. Esse homem, esse assistente, foi professor universitário e ele começa a ajudar o Alexandre Dumas a ter ideias. Dizem que ele escrevia rascunhos de ideias para serem escritas e aí então o Alexandre Dumas vinha com toda a sua genialidade, né? E pegava aquele manuscrito de 12 páginas e transformava em 70. Dizem que foi assim num dos capítulos de Os Três Mosqueteiros. Dizem que esse assistente, o Augusto Maquet, ele entrou na justiça pedindo uma grana, um dinheirão para o Alexandre Dumas, porque ele tinha escrito vários trechos das histórias publicadas. Ele acaba perdendo o processo e, além disso, seu nome é retirado como coautor das obras de Alexandre Dumas. Inclusive, o Conde de Monte Cristo dizem ser baseado numa história real de Pierre Picon. Esse homem, ele viveu entre 1780 e 1807. Quando ele tinha mais ou menos uns 27 anos de idade, ele está apaixonado, ele vai se casar com uma moça, só que armam um complô e ele acaba sendo preso, ele fica 7 anos preso. E ele decide, quando sair da prisão, se vingar de todos os três. Só que ele acaba sendo sequestrado e aí o sequestrador exige que ele pague uma fortuna. Como ele se recusa a pagar, né, pela sua libertação, ele acaba sendo morto. Então, dizem que os seus assistentes escreveram a ideia ali, a história do Pierre Picon para o Alexandre Dumas, que aí então ele vai transformar num romance maravilhoso, que, gente, pela editora Zahara, até anotei aqui o número de páginas, é domínio público, tá disponível no YouTube, vocês podem colocar ali, ó, O Conde de Monte Cristo, editora Zahar, que vai abrir a obra na íntegra. São 1534 páginas divididas em 6 partes. Na primeira parte nós teremos 21 capítulos, na segunda parte nós teremos 17 capítulos, na terceira parte 19 capítulos e na quarta, quinta e sexta parte 20 capítulos. E todos eles terminam com aquele ar de suspense. Então você tá lendo e daqui a pouco você diz, meu Deus, o que vai acontecer? Porque ele publicava em folhetim, né? Ele levou quase 2 anos publicando essa história. E aí, então, ele sempre deixa o leitor ali, ó, naquele suspense, para querer ler no dia seguinte. E dizem que Alexandre Dumas, ele recebia por linha escrita. Então, claro que ele não ia escrever um romance pequenininho, né? Ele ia escrever diálogos compridos, descrições compridas, para que ele pudesse ganhar cada vez mais, né? Bem esperto aqui o nosso escritor. O Alexandre Dumas teve vários filhos, né? 4 que se tem notícias. Ele foi casado com uma atriz chamada Hilda Ferrier. Ele teve filhos com ela, foi casado por 4 anos, mas a gente sabe que no mínimo 3 filhos ele teve fora do casamento. O Conde de Monte Cristo é um de seus romances mais famosos, né? Ele foi adaptado para o cinema. A gente tem aqui mais de 11 adaptações. E em 2024 saiu uma, vou colocar aqui o trailer para vocês, ou então a indicação nos cards se vocês quiserem assistir. Eu sou inocente. Tem alguém aí? Quem é você? Sou o Abade Faria. Estou falando do maior tesouro que existe e eu sei onde ele está. O que você vai fazer com ele? Escolherá fazer o bem ou deixará o ódio dominar o seu coração? A partir de agora, eu recompenso e castigo. Quem é você?
Eu sou o Conde de Monte Cristo. Mas como a gente sabe, as adaptações nem sempre são fiéis à obra, hein? Cuidado lá. Às vezes a gente acha que um livro de 1.500 páginas vai ser colocado todo num filme e isso não acaba acontecendo. O diretor, o roteirista, eles têm ali, ó, que adaptar, modificar, mudar algumas coisas. Inclusive, eu assisti um filme, se eu não me engano, é de 2002, que aqui o menino Albert, que é o filho da Mercedes, no filme dizia que ele era filho do Conde de Monte Cristo. E não é bem assim. Se a gente for ler a obra, a gente vai ver que algumas coisas foram modificadas. Já vou avisando que esse relato aqui vai ter várias partes de spoiler, porque eu vou contar o que aconteceu do início ao fim dessa história. Esse livro aqui eu tô colocando na playlist de literatura infanto-juvenil, porque esse autor, que é chamado José Angeli, ele adaptou a obra de 1.500 páginas para um livro de 127. Então, para aquele adolescente, para aquele jovem que quer saber como é a história do Conde de Monte Cristo e não quer ler aquele livro dessa grossura, tá aqui uma indicação, né? E a história começa assim, começa falando desse jovem que ele se chama Edmond Montes. Ele é um jovem de quase 20 anos, ele tem 19 anos, e ele trabalha como marinheiro numa embarcação, na embarcação Faraó, que pertence ao senhor Morrel. E ele é um ótimo marinheiro, ele ajuda muito o capitão, só que durante a travessia, durante o retorno para casa, o comandante do navio ele vai pegar uma febre tropical e ele vai falecer. Na volta para Marsella, onde vive o Edmond Montes, eles passam pela ilha de Elba. E lá na ilha de Elba está preso o Napoleão Bonaparte, porque aqui tem toda uma conspiração política. E o menino é bem ingênuo, né? Entregam para ele uma carta para ele levar até Marsella e entregar para uma certa pessoa. E ele, bem inocente, ele pega aquela carta e ele leva. E aí ele chega, né, em terra e fala pro senhor Morrel que o comandante faleceu com essa febre tropical e que ele tem aqui uma carta particular, que ele tá lacrada, ele não sabe do que se trata, né? Eles só pediram para entregar num determinado endereço. E aí o rapaz, bem ingênuo, né, diz que vai até lá para levar a carta e o senhor Morrel diz para ele: olha, você é um ótimo marinheiro, né? E agora que o comandante do navio Faraó faleceu, eu gostaria muito que você assumisse esse cargo, mesmo sendo um jovem, né, de 19 para 20 anos. Ele fica muito feliz com essa oportunidade e ele navega desde pequeno com seu pai, ele conhece ali o mar como a palma da sua mão e ele aceita. E ele vai correndo, né, contar para o pai e também visitar a sua noiva, a Mercedes, porque eles irão se casar. Só que, gente, tudo vai conspirar contra, porque nós teremos aqui o Fernando, que é o primo da Mercedes, ele é apaixonado pela prima, ele gostaria muito de se casar com ela, só que o Edmund tá aqui atrapalhando os planos dele. Nós teremos aqui também um outro personagem que se chama Danglars. Ele almejava o posto de capitão que foi dado para o Edmund, então ele também tá com inveja. Nós temos também aqui um vizinho, né, do pai do Edmund, que emprestou dinheiro, tem toda ali uma situação de desgosto, e nós teremos mais um personagem que é o Villefort. Sabe aquela carta que Napoleão escreveu e que o rapaz vai entregar na sua inocência, sem saber de todos os problemas políticos que envolvem? Então, essa carta vai ligar o Napoleão Bonaparte ao pai do Villefort. E o Villefort, ele é um funcionário do rei. E o Napoleão e o pai dele estão tramando contra o rei. Olha só o perigo, né? Imagina se o rei descobre que o pai de um funcionário está armando contra a coroa. E esse Villefort, ele tem aspirações grandes, ele quer casar, ele quer ser alto no escalão do governo, ele não quer ficar por baixo, não. Então, quando ele vê que o menino está levando uma carta que pode incriminar o pai dele, ele fala assim para o menino:
olha, me dá essa carta, pode deixar que eu entrego, não conta que é o pai dele, e diz assim, não se preocupa que hoje você vai dormir aqui, mas amanhã a gente te leva para casa. E o garoto, na maior da inocência, acredita, gente. Só que ele acaba sendo preso. Ele fica por mais de 1 ano naquele castelo ali preso, no quarto número 34, até ele ser transferido para o castelo de If. O castelo de If, ele ficava lá na Marsella, a gente consegue ver da costa. Ele é possível de visitação, se você quiser ir até lá para saber onde foi que o Alexandre Dumas se inspirou. Custa em torno de 16 euros para fazer o transporte do continente até essa ilha no Mediterrâneo, e para entrar no castelo custa em torno de 6 dólares. Mas é possível sim a gente ir até lá. Esse local, ele era um local onde servia de para o exército avistar quem estava chegando, né? Era como se fosse um forte de proteção antes de chegar no continente. Bem, mas seguindo a história, o nosso mocinho aqui, ele é então levado para essa prisão, para o castelo de If. Ninguém sabe do seu paradeiro. O pai acaba falecendo, a Mercedes, sua noiva, fica desesperada e ela diz nas páginas do livro que ela não merece o perdão dele porque ela foi covarde, ela teve medo, ela não acreditou em Deus, ela não acreditou nele e ela acaba então cedendo 18 meses depois aos pedidos de casamento do seu primo. Mas vamos então à vingança. O menino tá preso, não sabe o que tá acontecendo, né? Ele tenta se matar, ele não vê motivo para continuar vivendo, porque ninguém sabe que ele tá lá, ele não tem mais esperança. E ele vai conhecer um personagem muito importante, que é o Abade Faria. E eu não sei se o Alexandre Dumas quis homenagear de verdade esse padre cientista, porque ele viveu. Existe essa pessoa. Ele viveu entre 1756 e 1819. Claro que ele não foi preso no castelo de If, mas ele fazia hipnose, ele tinha muito conhecimento científico. Então eu acho que aqui foi uma homenagem do escritor para essa figura icônica que morreu na França. Bom, então vamos lá. Ele chega no castelo de If, ele é preso numa cela, né? E do lado dele tá esse padre aqui, o Abade Faria. E esse padre vai ajudá-lo muito a entender o que foi que aconteceu com ele. Conforme ele vai narrando as coisas pro Abade, o Abade vai dizendo, olha, esse aí tá envolvido, esse aqui também, esse queria ficar com a Mercedes. Ele vai explicando pro garoto, pro jovem, o que tinha acontecido de fato. E o Abade vai fazendo um túnel, ele vai cavando um buraco porque ele quer fugir do castelo, né? Então ele tá calculando, ele tá ali há anos cavando um buraco naquelas paredes, que as paredes são assim, ó. Cavando um buraco para poder então escapar. Só que em vez de dar na parede externa do castelo, ele acaba dando no quarto, na cela do rapaz ao lado, que é o Edmund. Então os dois ficam conversando, os dois ficam trocando ideias. E esse Abade, ele fala que ele tem um tesouro, que ele tem um tesouro escondido que foi roubado e que tá lá numa determinada ilha. E ele fala pro menino, olha, se um dia você fugir daqui, se um dia você escapar daqui, vá até lá e pegue esse dinheiro, tá? Todo o dinheiro, uma fortuna lá em pedras preciosas. O Abade, ele chega até oferecer assim para que os carcereiros ajudem ele a fugir, que ele vai pagar dinheiro para os carcereiros. Só que todo mundo acha que ele é um velho louco, ninguém dá muita razão para ele. E aí ele sofre de epilepsia e ele vai ter uma crise, uma convulsão, uma crise muito séria. O menino escuta os barulhos, ele vai até a cela do Abade e o velhinho já tá ali nas últimas, quase morrendo, né? E aí ele diz, tenha coragem, vá em frente e pegue esse dinheiro e viva o máximo que você puder. Quem já esteve perto da morte é que sabe o valor que tem uma vida. E aí ele vai acabar morrendo, o menino vai ficar apavorado, ele já não tem mais nada a perder. E aí ele resolve trocar de lugar com o Abade. Ele espera a ronda daquele dia, né? Então eles vão levar a comida
os presos, eles começam pela cela do Edmund, entregam a comida para ele e vão para a cela do abade. Quando chegam lá, veem que o homem tá morto, chamam o diretor daquela prisão. O diretor vai, chamam um médico. Então eles começam a fazer os testes. Eles pegam um ferro quente, queimam o tornozelo do abade para ver se tem alguma reação. E, inclusive aqui o Edmund diz que começa a sentir o cheiro da carne sendo queimada. E aí o médico diz, realmente ele tá morto, não tem mais o que fazer. Bom, então vamos dar a ele o enterro que merece. Só que o Edmund nem suspeita que enterro é esse, tá, gente? Passa o dia inteiro ali o velho morto. Eles colocam o corpo do velho dentro de um saco de juta, um saco esses de pano. E aí o menino espera o carcereiro sair. Ele vai até a cela se arrastando, troca o corpo, né? Puxa o corpo pelo buraco, coloca na cela dele, veste as roupas do Edmund, vira ele para a parede, porque ele sabe que à noite vão vir buscar o corpo do velho. E aí ele tem medo que quando o carcereiro chegue com a comida, veja que ele não tá falando, né, não tá respondendo e que vá até lá. Então ele posiciona o velho virado para a parede, ele volta para a cela do abade e tira toda a sua roupa, né? Então ele entra pelado lá, porque como ele foi despido, ele também não pode ter roupa porque eles vão achar estranho. Ele entra dentro do saco e ele tinha uma agulha, uma linha e uma faca e ele se costura por dentro e fica deitado ali esperando. À noite, o carcereiro leva o jantar pro Edmund. Como várias vezes ele entrou na cela e viu ali o jovem virado para a parede, ele não dá muita bola, gente, porque o Edmund ficou 14 anos preso nesse castelo. E aí 3 pessoas vão para buscar o corpo do velho. E acham o corpo do velho pesado. Pô, mas tá pesado esse velho, hein? E eles caminham até o penhasco. Quando chegam no penhasco, eles amarram uma bola de ferro de 17 quilos nos pés do Edmund e jogam ao mar. Quando eles lançam ao mar, que tá caindo, assim, que ele vai cair na água, ele dá um grito, ele não se aguenta, ele dá um grito. E aí ele fica apavorado. Será que os carcereiros ouviram? Aí ele pega a faca, né? Corta o saco para ele poder sair e ele tem uma dificuldade para soltar a corda que prende aquela bola. Mas graças a Deus ele consegue. E aí ele começa a nadar, né? Ele sabe mais ou menos a posição que ele tá, ele sabe, é um bom marinheiro, ele sabe nadar e ele, começa a nadar. Ele tem medo que os carcereiros tenham escutado o grito dele e que vão se dar conta que era ele que foi jogado ao mar. Porque se darem conta, eles vão lançar um tiro de canhão e vai todo mundo procurá-lo. Então ele nada no desesperado, né? Ele pensa assim, não, eu tenho que nadar. A ilha tal tem pessoas morando, é a mais perto, mas eu não posso pegar o rumo dessa ilha. Eu tenho que ir na mais distante, que é uma ilha cheia de pedras rochosas, que não tem vida, que não tem ninguém lá. É para essa que eu tenho que nadar. E fica mais ou menos uns 5 quilômetros de distância. E dele braçada e dele braçada. Ele chega nessa ilha, né, e ele tá lá, tá pelado, né, tá fraco, porque ele não comeu o dia inteiro. Como ele trocou de lugar com a Abade, ele não comeu a refeição ficou parada lá. E aí, então, ele tá ali aguardando, né, os próximos acontecimentos, tá tendo uma tempestade, uma chuvarada, quando ele vê que tá vindo uma embarcação pequena, um barco pequeno de umas 3, 4 pessoas. E aquela embarcação vai virar, vai jogar todos eles nas pedras e todos eles vão morrer. E aí, depois de um tempo, ele começa a avistar uma outra embarcação chegando grande. E ele pensa, é a minha chance de sair daqui. Aí ele corre até o mar, onde tá ali boiando um chapéu ali, um cap de um dos que morreram. Ele vai lá, ele pega algumas coisas daqui, ele pega uns pedaços de madeira e começa a remar, começa a nadar em direção ao barco. Não adianta gritar, porque a distância é grande, ele só vai gastar forças e não vai conseguir se comunicar. Ele fica de pé em cima daquela tábua e ele começa a fazer movimentos e tudo até que enxergam ele. É um navio que vinha vindo, uma embarcação que vinha vindo da Itália.
E aí uma embarcação pequena desce daquele navio e vai salvá-lo. Só que nisso ele já tá assim, ó, desmaiando, ele não tem mais força, ele tá assim, ó, morrendo de fome, de cansaço, de tudo. Aí pegam ele, levam pro navio. Ele tem uma barba grande, um cabelo grande, porque imagina, ele estava preso no castelo de If, né? Ninguém ia pensar que ele ia fazer a barba. E aí nisso sai o tiro do canhão do castelo de If avisando que um prisioneiro fugiu. E aí o capitão olha para ele e pergunta o que significa aquele tiro de canhão, né? E aí ele diz, olha, provavelmente algum prisioneiro fugiu. E aí o capitão diz, mas não é você, né? E ele bem tranquilo, bebendo ali um gole de rum. Finge que não é com ele, né? E aí o capitão diz, bom, se for você, você é merecedor, né? Por ter nadado e ter conseguido escapulir. Então eu acho que você merece uma chance. E dão para ele o emprego de marinheiro naquele barco. E aí ele, como ele sempre foi um ótimo marinheiro, ele faz propaganda disso. E o capitão diz, bom, então assume o leme que eu quero ver. E ele de fato assume o leme e ele consegue levar a embarcação muito bem. Bom, gente, daí o Alexandre Dumas, ele vai fazer 10 anos aqui se passarem, né? Porque o menino já ficou 14 anos preso no castelo de If, ele agora tá como marinheiro, ele tem que armar todo o plano, né? Para ele poder se vingar das pessoas que o colocaram naquela situação. E ele ainda tem que ir atrás daquela ilha onde tá o tesouro do abade. Então, por 10 anos, o personagem, o Edmund, está se preparando para a vingança. E aí ele retorna, 24 anos depois, ele retorna. Se começou a história lá em fevereiro de 1815, se eu não me engano, vão se passar aqui 24 anos, né? E ele vai retornar, então, com 43 anos. E aí ele vai se vingar um a um. Primeira coisa, ele vai descobrir que a Mercedes casou com o Fernando, né? Que o Fernando, ele é também um conde, né? Só que ele, ó, rouba, ele não é uma pessoa muito boa. Eles tiveram um filho, o Albert, e ele vai organizar um sequestro do menino só para poder se aproximar da família. Ele organiza um sequestro, ele liberta o menino e ele vem então como um herói. E aí a família vai acolhê-lo, né? Filho único do conde, né? Então a família vai acolhê-lo e aí então ele vai preparar toda a vingança. A Mercedes vai reconhecê-lo imediatamente, né? E como a gente viu o filme, a gente acredita que o Albert é filho dele, mas não é. É filho do primo mesmo, do Fernando. Só que o Fernando é um mau caráter e ele matou um rei e roubou o dinheiro desse rei. Ele favorece que os turcos vão até esse rei, cortem a cabeça, vendem a mulher do rei e a filha como escravas, né? E ele se apodera do dinheiro desse rei. Então, essa filha, que é a Aide, que foi vendida como escrava, ela trabalha, ela é funcionária do Conde de Monte Cristo. Olha só, uma princesa que foi vendida com 5 anos de idade como escrava. E ela vai ser levada a identificar esse conde, o Conde Fernando, e aí quando ele sabe que ele vai ser preso, que ele vai ser desmascarado, desmoralizado, ele pega a arma e ó, piu, se mata. O próximo é o Villaforte, né? Porque o Villaforte sabia que o menino era inocente e para proteger o seu pai e subir aos olhos do rei, ele coloca o menino preso para o menino, ó, não contar para ninguém o que sabia. Então o Villaforte, ele já é casado, ele tem a Valentina, que é do primeiro casamento, ele casou com uma segunda mulher, essa segunda mulher dá um filho a ele que se chama Eduardo. E essa mulher, ela não quer que a herança, que o dinheiro de toda essa família seja dividida. Então ela trata de ir matando um a um as pessoas que podem atrapalhar que o filho dela, o pequeno Edward, perca a herança ou tenha que dividir a herança com os demais membros da família. E a forma que essa mulher mata é a seguinte, ela coloca veneno na água. Então as pessoas vão bebendo e vão morrendo. A Valentina, ela tá doente, né? Ela tem febre durante a noite e ela acorda para beber água. E aí, quando ela vai beber, o Conde de Monte Cristo entra e diz assim, olha, se eu fosse você, não beberia essa água, porque se você beber, você vai morrer, essa água está envenenada.
E essa menina Valentina, ela é apaixonadinha pelo Maximiliano. Só que ela foi prometida em casamento pro Albert, que é o filho da Mercedes, com o Conde Fernando. E os dois não querem se casar porque os dois não se amam. Então o Conde de Monte Cristo vai ajudar esse casal. O Albert, ele é um jovem de 22, 23 anos e ele acaba desafiando o Conde de Monte Cristo para um duelo, porque ele acredita que foi o Conde de Monte Cristo que falou ali que o pai dele tinha roubado e matado um rei para ficar com o dinheiro. Então ele desafia o Conde para esse duelo, só que a mãe, a Mercedes, vai lá e implora que por favor não, o filho dela não vai ter chance, sabe que vai acabar morrendo, né? E aí, quando o menino sabe que o pai realmente foi ladrão e matou o pai da Aide, ele se desespera, pede desculpas para o conde e o conde trata de mandá-lo para a África, para lutar na África. Então o menino vai. E a Mercedes acaba ficando sozinha lá na casa dela do início do livro, né, na casa da Vila dos Pescadores. Ela vai para lá, o conde vai atrás dela, eles conversam e ela diz que amou demais ele, só que ela não teve coragem para guardá-lo, para enfrentar, né? Ela acaba se casando com o primo, ela escolhe a solução mais fácil. Então que hoje o luto dela é ficar ali, triste e rezando. Então ele vai embora. O filho dela já partiu para a África, né? E o Maximiliano, que é o filho do senhor Morrel, que é o ex-patrão do Edmund, o que queria nomeá-lo o capitão do barco Faraó, ele é apaixonadinho pela Valentina. Só que tem essa coisa aí da madrasta querer matar todo mundo. Então o Conde de Monte Cristo diz assim, ó, você confia em mim? E os dois jovens dizem que sim. Então ele vai fazer tipo um Romeu e Julieta, sabe? Ele vai fazer com que a menina tome um remédio que dá a entender que morreu. Então vão fazer todo o velório dela, o enterro dela, só que ela não tá morta, tá, gente? Ela tá só dormindo. Que nem a Julieta e o Romeu e Julieta lá, né? E aí o Maximiliano vai para casa do conde, ele se desespera, ele pega uma arma, porque ele pensa, não, eu vou me matar, já que ela tá morta, eu vou me matar para me encontrar com ela. Só que aí o Conde de Monte Cristo mostra os dois, né, diz que os dois estão vivos, e aí os dois ficam bem, e ainda vão desfrutar de um dinheiro que o Conde de Monte Cristo vai dar para os dois. Então, aos olhos da sociedade, a Valentina tá morta, porque ela tá até enterrada, né? Mas na verdade não. Eles vão viver esse amor longe do pai dela, do Villaforte. E o Villaforte descobre, né, que quem estava envenenando todo mundo é a madrasta. Então ele vai e diz para ela, olha, se você não resolver isso da melhor forma, não tomar o veneno e você morrer, eu vou te entregar para a justiça e você será decapitada em praça pública. E aí, então, ele sai de casa, ele vai lá para um tribunal, onde vai aparecer um filho bastardo que ele teve, que ele enterrou vivo, pegou uma caixa e enterrou isso no pátio da casa dele, no quintal. Só que um homem, ele devia para um homem, e esse homem tá espionando, ele acha que é tesouro enterrado. Então, ele corre até lá o quintal, tira a caixa do buraco lá, né, que é onde foi enterrado, e sai correndo, achando que é tesouro. E aí, quando ele vai ver, é um bebezinho que tá ali dentro. Ele vai entregar esse bebê para a irmã dele cuidar, né? E esse menino vai crescer sabendo que é filho de um homem rico do Villaforte. Ele, com a ajuda do Conde de Monte Cristo, eles vão fingir que ele é um príncipe para poder se casar com a filha de outro inimigo, que é o Dangers, que é aquele que aspirava ser o capitão do navio. O fim do Villaforte também é trágico, né? Porque ele vai enlouquecer. Quando ele volta para casa, que ele descobre que o filho bastardo que ele enterrou vivo, o bebezinho, tá ali dizendo que é filho dele. Ele volta para casa querendo desenterrar essa caixa do quintal para ter certeza que o bebê tava lá enterrado. E aí ele descobre a mulher morta, a madrasta, né, que é a esposa dele, morta no quarto, e no quarto ao lado o filho, o Eduardo, também. E ela deixa uma carta dizendo que uma mãe jamais abandonaria o filho. Então, que se era para ela morrer, ela ia morrer junto com o filho. Então, o Villaforte termina louco, né, porque ele vai descobrir todas essas coisas no mesmo dia, então ele pira, né, não tem ali como viver a realidade, ele acaba ficando bem louquinho.
E o Dangers era aquele que queria ser capitão, ele acaba sendo um banqueiro famoso, né? Só que ele tá lá cheio de dívidas. A filha dele estava prometida para casar com esse príncipe, que na verdade é o filho do Vila Forte, que foi tendo feito ali um esquema para enganá-lo. E ele tá ali com o banco e o dinheiro do Conde de Monte Cristo tá lá. Então ele pega notas promissórias e ele foge, ele saca todo o dinheiro que ele tem do banco em Marsella e ele foge para Paris para poder sacar o dinheiro, né? Então ele vai para um hotel, no dia seguinte ele vai pegar uma carruagem para ir no banco para pegar o dinheiro, aí para uma carruagem, ele sobe, manda ir para o banco, só que a carruagem é toda uma quadrilha do Conde de Monte Cristo, vão colocá-lo num buraco. E ele tem fome, ele tá lá preso num buraco, numa jaula, com uma grade, não tem como sair. E aí ele pede uma comida, e aí alguém oferece, você quer frango? Eu quero frango. Quer frango com vinho? Eu quero. E aí o carcereiro, né, que é da quadrilha do Conde de Monte Cristo, traz lá o frango com vinho e fala, é tanto de dinheiro. Não, mas para aí, é muito caro isso. Bom, você tem dinheiro com você? Eu só tenho 40 mil. Não, 40 mil não paga. E aí eles começam a vender a comida através de notas promissórias para ir podendo resgatar o dinheiro do Monte Cristo que o banqueiro tinha roubado. Então, depois de ter se vingado de todos ali, né, o Conde de Monte Cristo dá o dinheiro então para o Maximiliano e para Valentina, né, para que eles tenham uma vida feliz, e ele também resolve devolver a fortuna da princesa Aide, que era a empregada sua, né? E aí ele pensa pela segunda vez em tirar a sua vida, porque ele já não vê mais motivos para continuar vivendo. Ele já tentou uma vez lá no castelo de If, agora ele já fez toda a sua vingança. A Mercedes está lá chorando, não quer ficar com ele, e ele tá meio que desiludido, ele não sabe o que fazer. E aí se desespera, porque essa princesa que foi escrava e empregada dele também, ela se apaixona por ele, ela ama o Conde de Monte Cristo. E ela diz, eu não quero o dinheiro de volta, eu quero você, eu amo você. E aí ele vê ali uma oportunidade que a vida está lhe dando, de ser feliz novamente, né? Então ele aceita, né, a ideia, eles ficam juntos no final. E aí o escritor Alexandre Dumas, ele até coloca aqui assim, né, que a sabedoria humana cabe inteira em duas palavras. Uma é esperar e a outra é ter esperança. Então termina assim a história, né, com um final feliz. O Conde de Monte Cristo, ele fica com a serva, com a funcionária, que sempre foi apaixonada por ele, que era uma princesa, mas que teve toda a sua fortuna roubada, a família ali dizimada pelas mãos do Fernando, que é o primo que casou com a Mercedes. Então é isso, gente. Um livro muito bem construído, muito bem escrito, com um final feliz, mas que vai te deixar sempre naquele suspense. São muitas páginas mesmo. Mas se você quiser aí uma dica de um livro bem menorzinho, tem aqui de literatura infanto-juvenil. E se você tiver fôlego para ler as 1534 páginas da editora Zahar, é só digitar na internet o Conde de Monte Cristo PDF, editora Zahar, que vai aparecer a obra ali na íntegra. É isso, gente. Vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau!